O Sporting Clube de Portugal, conhecido popularmente como Sporting ou Sporting CP, é um dos maiores clubes de futebol de Portugal e um dos três grandes do país, ao lado do Futebol Clube do Porto e do Sport Lisboa e Benfica. A sua história remonta a 1906 e é marcada por várias conquistas, momentos de grande prestígio e uma forte ligação ao desporto em geral, sendo um clube multifacetado, com outras modalidades, além do futebol. O Sporting Clube de Portugal foi fundado a 1 de julho de 1906 por um grupo de jovens entusiastas do desporto, com José Alvalade a ser a figura mais proeminente da fundação do clube. Alvalade, neto do então visconde da mesma família, José Alvalade, foi um grande defensor da prática desportiva e teve um papel essencial na criação do Sporting. Motivado pelo desejo de ver Portugal representar-se de forma competitiva no desporto e apaixonado por ideias de bem-estar físico, Alvalade, junto com outros jovens como Aurélio Pereira e Francisco Strom, queria fundar um clube que fosse mais do que um simples tempo de futebol. Ele queria um clube multifacetado, que fosse capaz de se destacar em várias modalidades, que trouxesse à sociedade portuguesa não só a prática desportiva mas também o espírito de união e camaradagem. O clube recebeu o nome de Sporting Clube de Portugal, refletindo a ambição de internacionalizar a prática desportiva no país e envolver-se em competições fora de Portugal. Inicialmente, o foco principal era o futebol, modalidade que começou a ganhar popularidade em todo o mundo no início do século XX. Com o tempo, o Sporting rapidamente se destacou nas primeiras competições nacionais de futebol, mas a sua ambição ia além disso. O clube começou a expandir as suas atividades para outras modalidades desportivas, sempre com a intenção de fomentar o desporto entre a juventude portuguesa e contribuir para a formação de cidadãos ativos e saudáveis. Com o passar dos anos, o Sporting foi pioneiro em várias áreas do desporto nacional. Modalidades como o atletismo, o esportivo em patins, o basquetebol, o futsal, a natação, o vôlei e o rugby foram se tornando parte integrante do clube. O Sporting sempre foi mais do que apenas um clube de futebol, era um verdadeiro centro desportivo, com uma identidade externa para a excelência e a formação. Nos primeiros anos, o clube teve um sucesso moderado, mas com a criação de sua academia de futebol, na década de 1990, e o desenvolvimento de um sistema de formação robusto, o Sporting viu-se a produzir alguns dos maiores talentos do futebol português, como Luís Figo, Cristiano Ronaldo, Paulo Futre e Ricardo Quaresma, entre outros. O trabalho de formação tornou-se um dos pilares do clube e contribuiu para que o Sporting fosse visto não apenas como um clube vencedor, mas como uma verdadeira fábrica de talentos. A dedicação do Sporting ao desenvolvimento de outras modalidades também trouxe frutos. O clube começou a dominar o atletismo em Portugal, com várias vitórias nos campeonatos nacionais e participação dos seus atletas em competições internacionais. Não proprietário em patins, o Sporting também alcançou grande sucesso, conquistando títulos nacionais e internacionais, e criando rivalidades históricas com outros clubes portugueses, como o FC Porto e o Benfica. A presença do Sporting no basquetebol e em outras modalidades também se solidificou ao longo dos anos, sempre com o objetivo de ampliar o alcance do clube na sociedade e promover a prática esportiva em todas as faixas etárias. Ao longo dos anos, o Sporting Clube de Portugal passou por várias mudanças e evoluções, mas sempre manteve a sua filosofia de ser mais do que um simples clube de futebol. Ele buscou criar uma identidade forte, associada a valores como a união, o trabalho em equipe e a perseverança. O lema "Esforço, Dedicação, Devoção e Glória" tornou-se um reflexo da mentalidade que sempre predominou dentro do clube e que ainda hoje é um dos princípios fundamentais para os seus atletas e dirigentes. Portanto, desde a sua fundação em 1906, o Sporting Clube de Portugal tem-se afirmado como um clube ícone no desporto nacional, não apenas pela sua excelência no futebol, mas também pelo impacto e sucesso nas diversas modalidades em que participa. A sua história é marcada pela paixão, pelo esforço coletivo e pela ambição de ser um verdadeiro clube para todos os desportos, sempre com o objetivo de ser um pilar fundamental na sociedade portuguesa, na formação de atletas e na promoção do desporto em todas as suas vertentes. Nos primeiros anos de existência, o Sporting Clube de Portugal teve um crescimento notável e destacou-se nas competições regionais e nacionais. Embora o futebol em Portugal tenha ainda nos seus primeiros passos durante a fundação do clube, o Sporting rapidamente se adaptou à popularidade crescente da modalidade, conseguindo importar-se como uma das principais equipas de Lisboa, mais tarde, do país. Durante as décadas de 1920 e 1930, o Sporting conquistou vários títulos importantes, solidificando a sua confiança como uma das principais potências do futebol português. O clube já mostrou a sua ambição e capacidade, principalmente na primeira divisão, onde se destacou em várias edições do campeonato. Nessa altura, o futebol português ainda era uma modalidade em desenvolvimento, com muitos clubes a disputar competições regionais, sendo o Sporting uma das equipas mais competitivas.
Em 1922, o Sporting alcançou a sua primeira grande conquista ao vencer a Taça de Portugal, um feito que se tornou um marco na história do clube e consolidou a sua posição no futebol nacional. A década de 1920 foi fundamental para estabelecer a identidade do clube, que já demonstrava ter uma estrutura sólida e uma equipe competitiva, capaz de enfrentar os maiores rivais da época. Na década de 1930, o Sporting viveu uma das suas fases de maior crescimento. O clube continuou a dominar as competições nacionais, conquistando títulos de campeões nacionais e títulos de taça, o que o tornou uma força incontestável no cenário do futebol português. Durante este período, o Sporting formou algumas das suas primeiras grandes gerações de jogadores, que ficaram conhecidos pela sua habilidade, técnica apurada e grande espírito coletivo. O auge dessa fase foi a formação de uma equipa muito forte, conhecida como os 5 Violinos, na qual jogaram figuras emprestadas do clube, como Fernando Perotel, Vasco da Gama, José Águas, Albano e Carlos Lopes. Estes jogadores, que sobreviveram para a história do futebol português, ajudaram o Sporting a alcançar grande sucesso, com o clube a conquistar vários campeonatos nacionais durante a década de 1930 e início de 1940. Perotel, em particular, tornou-se um ícone, sendo um dos maiores goleadores da história do futebol português, o que contribuiu para a excelência da equipe. A base competitiva sólida do Sporting nas décadas de 1920 e 1930 foi um reflexo do investimento no desenvolvimento de jogadores e da filosofia de excelência que o clube sempre exerceu ativamente. Além disso, o clube começou a estabelecer uma forte rivalidade com outras grandes equipas portuguesas, como o Benfica e o Porto, o que ajudou a elevar o nível de competição e a tornar o futebol português ainda mais vibrante. Durante essas décadas iniciais, o Sporting também teve um papel crucial na popularização do futebol em Portugal. O sucesso nas competições nacionais e regionais atraiu cada vez mais adeptos, consolidando uma base de fãs do clube, que se tornou um dos maiores em termos de apoio e paixão no país. Portanto, ao longo das décadas de 1920 e 1930, o Sporting Clube de Portugal não só obteve sucesso nas competições nacionais, mas também construiu a sua identidade como uma das maiores potências do futebol português, estabelecendo as bases para o sucesso contínuo e para as grandes conquistas nas décadas seguintes. Essa fase de crescimento e afirmação do clube teve um impacto duradouro no futuro do Sporting, que se tornaria, nas décadas seguintes, uma das instituições desportivas mais respeitadas do país. Nos primeiros anos de existência, o Sporting Clube de Portugal teve um crescimento notável e destacou-se nas competições regionais e nacionais. Embora o futebol em Portugal tenha ainda nos seus primeiros passos durante a fundação do clube, o Sporting rapidamente se adaptou à popularidade crescente da modalidade, conseguindo importar-se como uma das principais equipas de Lisboa, mais tarde, do país. Durante as décadas de 1920 e 1930, o Sporting conquistou vários títulos importantes, solidificando a sua confiança como uma das principais potências do futebol português. O clube já mostrou a sua ambição e capacidade, principalmente na primeira divisão, onde se destacou em várias edições do campeonato. Nessa altura, o futebol português ainda era uma modalidade em desenvolvimento, com muitos clubes a disputar competições regionais, sendo o Sporting uma das equipas mais competitivas. Em 1922, o Sporting alcançou a sua primeira grande conquista ao vencer a Taça de Portugal, um feito que se tornou um marco na história do clube e consolidou a sua posição no futebol nacional. A década de 1920 foi fundamental para estabelecer a identidade do clube, que já demonstrava ter uma estrutura sólida e uma equipe competitiva, capaz de enfrentar os maiores rivais da época. Na década de 1930, o Sporting viveu uma das suas fases de maior crescimento. O clube continuou a dominar as competições nacionais, conquistando títulos de campeões nacionais e títulos de taça, o que o tornou uma força incontestável no cenário do futebol português. Durante este período, o Sporting formou algumas das suas primeiras grandes gerações de jogadores, que ficaram conhecidos pela sua habilidade, técnica apurada e grande espírito coletivo. O auge dessa fase foi a formação de uma equipa muito forte, conhecida como os 5 Violinos, na qual jogaram figuras emprestadas do clube, como Fernando Perotel, Vasco da Gama, José Águas, Albano e Carlos Lopes. Estes jogadores, que sobreviveram para a história do futebol português, ajudaram o Sporting a alcançar grande sucesso, com o clube a conquistar vários campeonatos nacionais durante a década de 1930 e início de 1940. Perotel, em particular, tornou-se um ícone, sendo um dos maiores goleadores da história do futebol português, o que contribuiu para a excelência da equipe. A base competitiva sólida do Sporting nas décadas de 1920 e 1930 foi um reflexo do investimento no desenvolvimento de jogadores e da filosofia de excelência que o clube sempre exerceu ativamente. Além disso, o clube começou a estabelecer uma forte rivalidade com outras grandes equipas portuguesas, como o Benfica e o Porto, o que ajudou a elevar o nível de competição e a tornar o futebol português ainda mais vibrante. Durante essas décadas iniciais, o Sporting também teve um papel crucial na popularização do futebol em Portugal. O sucesso nas competições nacionais e regionais atraiu cada vez mais adeptos, consolidando uma base de fãs do clube, que
se tornou um dos maiores em termos de apoio e paixão no país. Portanto, ao longo das décadas de 1920 e 1930, o Sporting Clube de Portugal não só obteve sucesso nas competições nacionais, mas também construiu a sua identidade como uma das maiores potências do futebol português, estabelecendo as bases para o sucesso contínuo e para as grandes conquistas nas décadas seguintes. Essa fase de crescimento e afirmação do clube teve um impacto duradouro no futuro do Sporting, que se tornaria, nas décadas seguintes, uma das instituições desportivas mais respeitadas do país. O Sporting Clube de Portugal viveu uma nova era de conquistas nas décadas de 1990 e 2000, marcada por grandes vitórias nacionais e o surgimento de uma geração de jogadores que se tornariam estrelas internacionais, levando o clube de volta ao topo do futebol português. A década de 2000, em particular, foi um período de grande desenvolvimento para o Sporting, especialmente entre os anos de 2001 e 2004, quando o clube se destacou não só em Portugal, mas também no cenário europeu. Uma das maiores conquistas dessa fase foi o Campeonato Nacional de 2002, que se tornou um marco histórico para o Sporting. Ao vencer o campeonato, o clube encerrou um longo jejum de 18 anos sem conquistar o título da Primeira Divisão, hoje Liga Portugal. Esse jejum foi uma enorme frustração para os adeptos, que aguardavam ansiosamente por um triunfo que colocasse o clube de volta ao seu devido lugar de honra no futebol português. O título de 2002, sob a liderança do treinador Laszlo Boloni, foi um feito histórico e representou o regresso do Sporting à liderança do futebol nacional. A equipe, composta por jogadores talentosos, conseguiu mostrar sua força ao longo da temporada, conquistando o campeonato de forma imponente e conquistando o entusiasmo dos adeptos. O sucesso de 2002 também foi marcado pela presença de uma geração de jogadores de elite, cujas carreiras, mais tarde, fariam história a nível mundial. Nomes como Luís Figo, Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma foram alguns dos maiores talentos da formação sportinguista, que, na época, surgiram a despontar para o futebol profissional. Luís Figo, já uma estrela internacional na altura, foi uma das figuras mais emblemáticas do Sporting durante os anos 90, antes de se transferir para o Barcelona e depois para o Real Madrid, onde se tornaria uma lenda mundial. Cristiano Ronaldo, por sua vez, iniciou sua carreira no Sporting no início dos anos 2000 e, em 2003, fez uma estreia arrasadora pela equipe principal, chamando a atenção de clubes internacionais, como o Manchester United, onde viria a se consolidar como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Já Ricardo Quaresma, conhecido pela sua habilidade e criatividade, também despontou no Sporting, antes de seguir carreira em clubes como o FC Porto e o Barcelona, tornando-se outro nome importante no futebol europeu. Além dos feitos na Liga, o Sporting também se destacou nas competições internacionais durante essa fase. A formação de jovens talentos e a aposta na Academia de Alcochete, um dos maiores centros de formação de jogadores de futebol do mundo, teve um papel fundamental na consolidação dessa geração brilhante. A Academia foi responsável por desenvolver alguns dos maiores nomes da história do futebol português, que brilharam nas principais ligas europeias e ajudaram a elevar o prestígio do Sporting a novos patamares. A década de 2000 também foi marcada por uma grande competitividade no futebol português, especialmente devido ao domínio do Benfica e do FC Porto, que vinham dominando a Liga nas últimas décadas. No entanto, o Sporting conseguiu voltar a colocar-se na disputa pelo título nacional, com um futebol de qualidade e com jogadores que eram referências tanto em Portugal como no resto do mundo. A temporada de 2001 a 2004 representou um dos períodos mais emocionantes da história recente do clube, com a geração de ouro a elevar a fasquia e criar uma nova era de sucesso para o Sporting. Além da conquista do Campeonato Nacional em 2002, o Sporting continuou a ser competitivo nas edições seguintes da Taça de Portugal, Taça da Liga e nas competições europeias. Durante esse período, o clube se consolidou como uma das maiores potências do futebol português, atraindo a atenção não só de adeptos, mas também de investidores e patrocinadores. Portanto, as décadas de 1990 e 2000 foram um capítulo fundamental na história do Sporting, com o título de 2002 simbolizando o regresso ao topo do futebol português, após quase 2 décadas de esperança. Uma geração de jogadores como Figo, Ronaldo e Quaresma, oriundos da Academia de Alcochete, marcou uma geração inesquecível, levando o clube a um patamar de excelência, tanto a nível nacional quanto internacional, e deixando um legado duradouro para as futuras gerações do Sporting. O Sporting Clube de Portugal é um dos clubes mais importantes e históricos do desporto português, com uma rica tradição tanto a nível nacional como internacional. Com uma base de fãs muito dedicados e apaixonados, o Sporting continua a ser uma referência no desporto e no futebol português.